Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nízia da Silveira, aqui no nosso programa Reconstruindo Emoções. Estamos juntas para reconstruir a sua emoção aqui na TV Mundo Maior. Então, a pedidos, fizemos um programa falando sobre depressão e assim, aquilo rolou na mídia que bombou e o pessoal todo pedindo pra gente, olha, continua, explique, fala, que foi o caso da Carla. Ela é de São Paulo, tem 2 filhos, nós vamos relembrar um pouquinho para você. E a Carla está passando uma situação muito complicada, porque ela sente uma tristeza muito grande, de repente não é mais a tristeza, uma angústia que não passa, um desânimo, um desconforto, uma vontade de ficar fechada, quietinha e, tipo assim, se isolar, esquecer das pessoas, nenhuma vontade de bater papo, conversar, enfim. Ela não sabe o que fazer mais, porque ela ficou na sua dúvida grande de saber qual é o meu conflito, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou em depressão? Então, continuando o nosso programa da semana passada, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, nós vamos ver o que a doutora Nízia da Silveira fala no livro Reconstruindo Emoções. Doutora Nízia diz assim, mesmo que não saia de casa para o trabalho, higienize-se, arrume-se, não fique relaxando e nem relaxada. Não fique largado de pijama e achando que não precisa de nada. Pelo contrário, trate-se com bastante carinho, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, olha só o que a doutora Nízia vem dizendo. Olha para si um pouquinho. E para dar continuidade a esse nosso programa aqui, realmente bombou nas redes sociais, todo mundo escrevendo, pedindo continua, trouxemos aqui um médico, psiquiatra, neurologista, nosso amigo do coração, Dr. Luiz Mário Duarte, para dar continuidade à depressão. Não é depressão. Para dar continuidade ao seu movimento de superação da depressão. Estamos aqui com o Dr. Luiz Mário Duarte, que vai falar diretamente ao seu coração. Carla, tudo bem, doutor Luiz? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. O pessoal amou. Bom, muito obrigado pela nova oportunidade. Doutor, como se dá esse movimento da descoberta dela estar ou não em depressão? Porque nós falamos no programa anterior de todas aquelas fases, porque tem uma tabela, digamos assim. Os critérios. Os critérios. 9 critérios. Isso, os 9 critérios e tal. E ela se enquadrando ali, mas tem aqueles que são pontuais, qual é a atitude que ela deve tomar? O relato da Carla é breve, é autorreferenciado. Ela não estava numa entrevista psiquiátrica, mas quando ela descreve a própria situação dela, a probabilidade dela estar deprimida é muito grande. Todas as queixas dela são sintomas de depressão. Então, podemos presumir que ela realmente esteja deprimida. Pelo menos ela fala de 5 coisas e as 5 são
e nós só precisamos de 5, né, para fazer o diagnóstico. Então, o que Carla deve fazer? Ela deve procurar um psiquiatra, Com deve certeza. ser medicada, ela deve procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, e deve iniciar uma terapia. E se ela tem alguma orientação espiritual, ela deveria se dedicar e objetivar a vida espiritual dela. Doutor Luiz, a pessoa que está em depressão, a gente ouve assim constantemente dizendo que não aguenta mais a vida, para o mundo que eu quero descer, eu tenho vontade de sair do mundo. Nós devemos tomar determinados cuidados com isso, sem subestimar o que a pessoa está falando. É uma coisa muito importante não subestimar esse discurso. Apesar de ser um desabafo, Sim. ele pode esconder uma ideação suicida. O fato de existir a ideia de morte, a vontade de desaparecer, ou de que a vida não vale a pena, que morrer seria bom, isso são os pródromos, é a porta aberta para uma ideação suicida futura. Preenche o 9º critério, e coloca a pessoa numa situação grave, porque com a desesperança, com a falta de perspectiva, o sofrimento vai se avolumando e a pessoa realmente pensa numa saída dramática e absolutamente ineficaz. Para evitar que a pessoa chegue num ponto de querer tentar, porque quem diz que quer tentar, na verdade, a pessoa não quer. Mas se ela fala tentar, não tem volta, né? Então, eu vou tentar, como assim eu vou tentar? Ou eu concluo, né, efetuo o fato, ou não. Porque não tem um meio termo, experimentei, não foi bom, voltei. Não tem isso. Então, quando a pessoa diz, olha, está passando pela minha cabeça, eu já tentei suicídio, ou ela está querendo matar aquela dor que está correndo ela por dentro. Verdade. Qual é a orientação daqueles que convivem com ela? Porque a pessoa que tem depressão, a família toda adoece junto, né? É verdade. As pessoas à volta precisam estar saudáveis e precisam saber o que fazer. Como se reportar e como ajudar uma pessoa com depressão. Se eu tenho uma pessoa restrita ao leito, por alguma doença qualquer, eu tenho que saber como dar banho naquela pessoa. Eu tenho que saber como fazer a higiene dela, não é verdade? Sim. Eu tenho que saber como administrar os remédios. Dependendo da complexidade do quadro, né, daquele indivíduo, uma doença clínica, as pessoas, os familiares serão treinados. Se ele não tiver um home care, não tiver enfermagem, né, doméstica, as pessoas da família terão de fazer isso. As pessoas com depressão normalmente não têm nenhuma enfermagem psiquiátrica em casa. Exatamente. Então elas precisam saber como fazer. Como se faz? Valorize os discursos, as narrativas de autoeliminação. Os pensamentos e palavras onde há desesperança, onde o indivíduo diz, essa vida não vale a pena. Eu queria sumir. Para que eu quero descer o mundo. O fato é que o mundo não vai mudar para que a pessoa se ajuste. Então, para se ajustar à pessoa. A pessoa que tem que sair daquela situação. Então, ela tem que sair com ajuda. E a família, nesse sentido, a rede familiar de apoio é fundamental. Uma estrutura, né? Então, a primeira coisa que se faz com uma pessoa com algum tipo de risco de suicídio, porque pode ser um risco leve, moderado ou grave de suicídio, entendeu? Sim. Mas mesmo sendo um risco leve, vigilância é o essencial. Se a casa tiver alguma arma de fogo para a defesa do lar, ela deve ser desmuniciada, ou deve ser guardada num cofre, ou deve ser retirada da casa. Cordas, venenos, tudo isso tem que... Porque a pessoa pode sair, eventualmente, comprar alguma coisa. Então, tem que haver uma vigilância nesse sentido, para que não haja meios da pessoa fazer. Mas uma pessoa pode abrir um gás. Com certeza. Quando a pessoa tenta se matar se cortando, é doloroso e demorado. A pessoa leva mais ou menos 3 horas, 4 horas para morrer se ela cortar os pulsos, entendeu? O corpo entra numa série de mecanismos de defesa para poder diminuir a hemorragia, mas se ela não for socorrida, mas dá tempo de socorrer.
né? E as pessoas não sabem se cortar, normalmente, eu também não vou ensinar. Ainda bem. Né? Então, mas tem sites na internet que, lamentavelmente, Como ensinam. pode, né? Impressionante. Então, então, as pessoas querem o sucesso do ato, mas elas não conseguem porque elas não sabem fazer. Então, o que a gente aprendeu ao longo dos anos acompanhando doentes suicidas, né, deprimidos que tentaram suicídio? Eles, quanto mais eles tentam, maior a probabilidade de conseguir, porque eles vão aprendendo a fazer. E vão acostumando, se habituando ao risco, será? Também, eles se habituam ao risco, né, e se tornam cada vez mais efetivos. Então, uma pessoa que tenta suicídio, em verdade, ela não conseguiu. Então, a gente divide a população em suicídios, né, completos, onde ela conseguiu o êxito da morte, e as pessoas que não conseguiram. Esses são os suicídios tentados. Para cada pessoa que se mata, consegue, tem êxito, 20 tentaram em 40 segundos. Nossa, meu Deus. Ou seja, em 40 segundos, uma pessoa se mata no planeta. Dá um trabalho muito grande para o mundo espiritual. Nossa Senhora, tem fila lá. É só você contabilizar isso. Está pior do que o SUS. Em quantos segundos tem um ano, e você vai ver que a cada 40 segundos uma pessoa se mata. E cada uma que se mata, 20 tentaram. Ou seja, em 40 segundos, 21 pessoas tentaram tirar a vida. 20 não conseguem, uma consegue. Agora, tem vários estágios, digamos assim, de depressão. Como é que eu vou saber qual estágio que eu estou, se eu estou em risco de quem está buscando já esse trampolim final ao abismo, ou eu estou no início, ou eu estou numa fase já completamente perturbada e não quero mais nada? A melhor pessoa para classificar isso é o profissional. Por quê? Porque ele está isento. As pessoas de casa tendem a minimizar as coisas. As pessoas elas têm dificuldade de admitir que um cônjuge, um filho, um parente tem uma doença mental. Porque a palavra doença mental sempre lembra, faz uma referência no imaginário das pessoas, a esquizofrenia, uma alienação. Mas ansiedade é uma doença mental. Assim como é um transtorno, né? Transtorno. Né? Então, é uma disorder, né? Como se fala em inglês. Né? Não é uma doença no sentido como a gente entende comumente. Mas a pessoa está funcionando de forma equivocada. Então, ela precisa de uma avaliação médica. Por quê? A família tende a minimizar os sintomas, achando que a pessoa está melhor e tal. Eles não têm o olhar técnico. Então, o melhor é levar ao profissional. O profissional conversa com a pessoa, examina e ele avalia o risco. E ele dá as orientações adequadas para a família. Eventualmente, quando o risco é alto, a gente interna. A gente interna porque, com isso, a gente preserva a vida da pessoa. Senão, se ela conseguir, ela fizer, nada será feito. Eu me lembro de um caso de um colega em que ele pediu vigilância à família e tal. O pessoal, ele saiu da internação, já tinha tentado, saiu da internação clínica, ao invés de internar no hospital psiquiátrico, numa clínica, foi para casa. Aí deixaram uma acompanhante. A acompanhante foi ao banheiro, ele era um senhorzinho, de 78 anos, e ele pulou da janela, 10º andar. Então, você vê, uma distração. Num ambiente hospitalar, clínico, né, ali a gente tem o controle absoluto sobre os meios. Então, a pessoa não vai conseguir se matar. Ela não tem acesso a remédios, não tem acesso a veneno, não tem acesso a corda, não tem acesso a vidro, não tem acesso a nenhum meio que possa produzir o êxito letal dela. Quando a pessoa chega e diz, todo esse quadro, por exemplo, que a Carla disse, além de orientá-la a ir a um psiquiatra, a ir a um psicólogo, a fazer essa terapia, esse trabalho todo, qual orientação mais nós devemos dar a essa pessoa como estímulo, como mudança de
de percurso, de atitude, para tirar ela do quarto. Porque não adianta, a gente ouve pessoas dizendo assim, mas você não pode ficar triste, e faz uma palhaçada, a pessoa olha para ela e dá aquele sorrisinho amarelo. Quer dizer, não é o fato da pessoa estar sorrindo que ela tá fora da depressão, que ela já saiu desse quadro, né? Então, porque ela pode sorrir 2, 3 dias e... Como é que a gente controla isso? Você toca em questões importantes. É que o humor dela pode flutuar, né? Ela pode ter alguns dias melhores, porque os critérios mostram que a pessoa, por exemplo, está triste a maior parte do tempo do dia, a maior quantidade de dias na semana, entendeu? Ou seja, ela pode estar mal 5 dias, mas num dos dias da semana ela pode estar melhor. E as pessoas acham que ela está melhorando. Isso é só uma flutuação do humor, entendeu? Então isso é uma coisa importante a ser dito. Então melhoras, né? Mais ou menos como a melhora da morte, né? Dá aquela... Os espíritos né, produzem uma melhora e tiram, né? Aí a família acha que o doente vai... Aí aquela rede de retenção é eliminada e eles tiram a pessoa logo em seguida. Então, às vezes é a esperança da família de que o indivíduo está saindo do estado depressivo. A Carla, ela tem que saber o seguinte. Ela tem sentimento de culpa por estar assim. Ela relata isso, que é um dos sintomas de depressão. Né? Sentir culpa inadequada. Ela não é culpada de estar deprimida. Ninguém é culpado. Ela está deprimida. Então, esse é um erro, por exemplo, na comunidade espírita que eu vejo frequentemente. As pessoas culpam aquele indivíduo por estar deprimido. Ou então culpam um obsessor. Essas coisas todas podem existir. Não existe a culpa, né? Não existe. A primeira coisa que a gente tem que tirar é a culpa, porque o deprimido sente culpa. E ela sente culpa por estar naquela situação. E aí, numa outra fala dela, ela diz que, às vezes, ela acha que aquilo tudo é bobagem. Vocês veem que ela mesma tenta desqualificar, dar uma desculpa, dizer que ela não está doente, que não é nada daquilo, que a força de vontade dela vai melhorar. Mas a pessoa deprimida, ela tem hipobulia, ela tem pouca vontade. A vontade da pessoa é afetada pelo estado depressivo. Então, falar para um deprimido ter vontade de melhorar, não, sai dessa, suporta, tenha paciência, vai passear na rua, você precisa de um tanque, coisas assim que as pessoas dizem, né? Em verdade agravam, acentuam os sentimentos de inutilidade, de impotência e de perda do indivíduo. Então, frases, jargões que as pessoas acham que estão ajudando, elas não estão ajudando, estão piorando a situação. O que eles podem fazer, os familiares, é escutar e estimular. Né? Então, vamos sair? Olha, o seu médico disse que tomar remédio e ir ao shopping ou ir a uma praia é importante, mesmo que você não tenha vontade. Então você irá à praia conosco, você vai caminhar 40 minutos conosco, alguém caminha com ela, mesmo sem vontade. Se a pessoa resistir, não quiser, ok, tudo bem, ninguém vai forçar, mas é como uma prescrição. Vir aqui ao tratamento espiritual de sexta-feira, tomar água frutificada, tomar um passe, ouvir uma palestra, isso tudo vai reconfigurando o cérebro, isso melhora muito o indivíduo. Então o que eu posso dizer para cá? Além de tomar o remédio, além de fazer terapia, saber que ela não é culpada. E isso não é bobagem. Tá? A depressão, ela tem um curso possível de remitir espontaneamente. Sim. Entre 6 meses e 9 meses. Há muitos casos de depressão, a maior parte, pode haver uma remissão espontânea entre 6 e 9 meses. É comum isso acontecer. Então, o indivíduo vai achar que foi porque ele estava fazendo alguma coisa, ou deixou de fazer alguma coisa, que passou. Mas a doença passou sozinha, como seu resfriado. No 7º dia desaparece, não importa o que você faça, é uma doença autolimitada. Então, mas a depressão, ela pode se tornar crônica. Ela pode durar mais do que 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Depois que ela dura 2 anos, ela não remitir, a probabilidade dessa pessoa não ter uma remissão espontânea é praticamente 100%. Ela vai evoluir para um quadro de depressão persistente, que só vai sair com medicação mesmo, não tem jeito, ele vai ter que se tratar. Como se
O cérebro aprende a ficar definido. Aquelas ramificações todas do cérebro estão treinadas para se manter daquele jeito, vicioso. Exatamente isso. O Kardec, ele fala uma coisa que me chamou a atenção quando eu li, era mais rapaz, e hoje eu sei exatamente o que os espíritos queriam dizer. Problemas obsessivos, por exemplo, às vezes tem uma duração tão longa que mesmo que você resolva o problema obsessivo, o cérebro está lesionado. E os espíritos falam isso, e a pessoa não tem melhora. Por quê? Eles já, naquela época, eles já identificavam, né, o aparelho cerebral, o órgão, o cérebro, como uma estrutura que pode ser variada de tal maneira que mude o comportamento do indivíduo. Então, o que um deprimido tem que fazer? Se curar. Então, não é bobagem, Carla, não é bobagem. Trate-se, ela tem que se tratar. Perfeito. Existem, por acaso, algumas atitudes que as pessoas que convivem com aquele que está em depressão não devem tomar, não devem falar, não devem fazer, enfim? Culpar a pessoa pela situação dela, como se ela tivesse má vontade de cooperar. Então é muito comum, eu já vejo isso, as pessoas ficam cansadas, elas não entendem o que está acontecendo e elas começam a fazer juízos de valor sobre o doente. Então uma das coisas muito comuns que acontece é assim, familiares ou amigos, né, parentes, falar, não, ela quer ficar assim, ela não quer sair disso, ela não quer melhorar, ela tem um ganho nisso. Na psicologia a gente diz que isso é um ganho secundário, mas essas coisas são muito claras. Ganho secundário só existe numa estrutura familiar disfuncional, onde há possibilidade de manipulação. Quando as pessoas são lúcidas, orientadas e têm uma boa orientação para cuidar daquele doente, esse tipo de coisa jamais vai acontecer. E depressões que duram muito tempo, apesar de tratamentos, de todo o apoio, a gente tem que nunca ficam boas, aí a gente começa a suspeitar de um transtorno de personalidade combinado à depressão. Normalmente é uma comorbidade frequente em deprimidos, não é a depressão resistente, que isso é uma coisa. Outra coisa são aquelas pessoas que nunca estão bem. Nunca estão bem, nunca estão bem, nunca estão bem, nunca estão bem. Sempre se queixando, reclamando, sem parar. Tá bom. Aí você realmente vê que existe uma personalidade ali mórbida, né, enfermiça, que precisa ter a atenção do médico. Por quê? Porque os episódios depressivos em pessoas com transtorno de personalidade, eles são muito mais difíceis de tratarem, de serem tratados, do que uma pessoa sem transtorno de personalidade. Como transtorno de personalidade é algo frequente, tanto quanto a depressão, então não é raro a gente encontrar pessoas com transtorno depressivo maior, por exemplo, porque os transtornos de humor são vários, né? Não é só a depressão maior, combinado com algum tipo de transtorno de personalidade. É possível que uma família tenha os componentes todos, por exemplo, depressão, seria uma possibilidade de ser hereditário? Os transtornos de humor, eles têm uma base hereditária muito forte. A gente sabe isso por estudos de gêmeos idênticos, que são criados por famílias diferentes. São os melhores casos, né, de estudo de caso, para a gente poder separar o que é ambiental, portanto, a influência da cultura, da família, né, da criação e tal, da condição socioeconômica, cultural do indivíduo, da base genética, ou seja, são gêmeos idênticos, eles têm o mesmo genoma. Então, eles são criados separados, né, por famílias diferentes. Sim. E a taxa de coincidência em relação a irmãos fraternos, né, ou então a gêmeos dizigóticos, que são iguais a gêmeos fraternos, são dois espermatozoides, dois ovários diferentes, é muito diferente, é muito superior. Ou seja, a base genética, às vezes, o sujeito está aqui na costa leste americana, o outro na costa oeste, nunca se viram, foram criados separados e eles ficam deprimidos na mesma época. Olha, que interessante. E independe do ambiente. Então, existe uma base hereditária. O que nós podemos
aprender com isso é que existe também um valor epigenético. Sim. Então, dependendo da constituição ambiental do indivíduo, dos valores dele, da abertura dele, por exemplo, sagrado, ele pode suportar, se a doença emergir, ele pode suportá-la de uma maneira completamente diferente. Ou então, ele pode ter uma dinâmica psíquica tão elevada, né, pelo hábito da oração, da caridade, do bem ao próximo, né, da disciplina do corpo e da mente, que ele pode eventualmente inibir a expressão desses genes e ele não fazer a depressão. Olha. Existe a epigenética, é um fato. Agora, a espiritualidade, o estudo dentro da casa espírita, tratamento espiritual, autocura, trabalho voluntário, enfim, algumas dessas coisas, algum desse ponto pode contribuir mais que outros para a pessoa conseguir superar essa depressão, sair da depressão? Sim, indubitavelmente. Nós não temos muitos trabalhos ou artigos científicos, que eu seja, inclusive, está começando a produzir, para legitimar essa verdade científica. Mas existem muitos trabalhos que mostram que pessoas que são engajadas espiritualmente, elas têm uma evolução da doença diferente, elas evoluem melhor. Tomam medicamentos por menos tempo, os sintomas são menos graves e o tempo de duração da doença é mais curto. Ou seja, são pessoas que evoluem melhor do que as pessoas que não têm nenhuma abertura para o sagrado. Alguns trabalhos foram feitos, como eles não são trabalhos muito rigorosos ou o desenho do trabalho não é excelente. Então, existem alguns pesquisadores que argumentam porque eles são materialistas, então qual é o argumento deles? Não existe espírito, não existe nada. Então, a pessoa melhora não porque o mundo espiritual ajudou, mas porque houve uma rede de apoio. Ele foi acolhido, houve uma entrevista, ele é amado, ele é visto, as queixas dele são atendidas, então se mobilizam pessoas para que ele fique melhor. Então, existe essa crítica. Então, nós precisamos, em verdade, de trabalhos mais rigorosos para separar as coisas e mostrar que, de fato, através de grupo controle e tal, que aquele grupo que recebeu passe, que recebeu água frutificada, em relação ao que só recebeu remédio e tal, ele teve uma boa evolução em relação aos outros. Ou pessoas que fizeram tratamento em relação às que não fizeram tratamento, mas que foram tratadas e não tratadas. Quer dizer, varia, é complexo, existem muitas possibilidades de estudo, mas eles são feitos. Um dos grandes valores do espiritismo, que eu entendo, é que ele tem um aspecto científico. Sim. Então, a gente pode construir modelos, né, da realidade, hipotetizar e testar. É testável. Então, podemos testar. E o que nos falta só é gente competente ou mobilizada. Disposta a agir. Como existem muitos centros espíritas, a rede de informação é muito grande. Então, um pesquisador, ele fazendo um bom desenho de um estudo, ele pode produzir dados muito interessantes, né, sobre isso. E chegarmos a uma verdade. Né? Doutor Luiz Mário, quando numa mesma família, duas ou mais pessoas se encontram em depressão, o que fazer? Tipo assim, estou saindo dessa família, fui embora, porque eu posso ser o próximo da lista. Você tem que pensar se você deve se casar com uma delas. Mas olha só, como tem uma base hereditária, não é incomum, ou seja, é mais frequente, que onde você encontre um deprimido, uma pessoa com transtorno de humor, você encontre outros naquela família. Eu posso dizer até o número para você. Opa! Por exemplo, a prevalência da depressão varia de 7% a mais ou menos 10% na população geral, no prazo de 12 meses. Ou seja, em 12 meses, a gente espera que 7% da população daquela região do mundo, seja o que for, vai ficar deprimido. Você vê que a prevalência é muito alta. Sim. Quando você você identifica nessa população de 7% que tem a depressão, aí você
vai à casa deles e observa os outros familiares, e faz diagnósticos retrospectivos ou tenta identificar naquele momento, você vai verificar que pelo menos 4 de cada 10 familiares têm depressão, têm transtorno de humor. Nossa, Ou seja, você tem 100 pessoas ali na rua, a gente tem aqui no SEJA, tem uma palestra agora, eu separo 100 pessoas, a probabilidade de eu encontrar 7 a 10 pessoas com transtorno de humor é muito grande. É isso, são de 7 a 10 pessoas, essa é a minha muita taxa. coisa. Mas se eu for à casa de uma pessoa com transtorno de humor, a família dessa pessoa, eu vou encontrar uma taxa maior. De cada 10 pessoas, de cada 100 familiares, eu devo encontrar mais ou menos 35 e 40 pessoas com depressão, 35%. Não é muito alto. É muita coisa. Então, tem um deprimido em casa, alerta amarelo, significa que outras pessoas também podem ter transtornos naquela família. É aquela história, né? Ou você já teve, ou você está, ou então se prepare que você vai ficar se não estiver se cuidando. Tem os sortudos que nunca tem, né? Mas é frequente, a questão é que é frequente, quer dizer, 10% significa que nem todas as pessoas terão. 90% das pessoas não terá doença. Mas quando você pensa na quantidade de 7 bilhões de pessoas no mundo, você vê que é muito alto. E 20% das pessoas com transtorno de humor se matam. Não dá, né? Agora, é muito próximo ou tem uma relação muito grande, muitas vezes, no jovem que está com depressão, ter uma dependência química? Ela gera depressão? Isso é uma questão também muito importante, porque a depressão ela tem início em qualquer idade do indivíduo. Por exemplo, a esquizofrenia é uma doença do final da adolescência e início da vida adulta. Se você passou da vida adulta jovem, sem esquizofrenia, a probabilidade de ter é assim, absolutamente remota. Né? Depressão não. Depressão ela pode começar na infância, pode surgir na adolescência e pode surgir em qualquer idade do indivíduo. Mas é muito comum em idoso. Tá? Então, quanto mais cedo começa a depressão, maior a probabilidade daquele episódio depressivo ser bipolar e não unipolar, não dado. Então, a gente tem que procurar bipolares na família para certificar. Certo. E pessoas com transtornos de humor, elas têm uma vulnerabilidade maior para uso de substâncias, das quais podem se tornar dependentes. Então, a depressão pode levar o indivíduo ao uso de alguma substância, e o que é pior, a substância pode ajudar o indivíduo, diminuindo uma ansiedade, melhorando. Imagina um sujeito deprimido que cheire uma cocaína. Né? Ele vai se sentir melhor. Entendeu? Mas aí ele já desenvolveu O problema mas também tem o inverso. Tá? Existem transtornos depressivos episódios depressivos produzidos pelo uso da droga. Então, a coisa mais importante é tirar a substância da vida do indivíduo. Entendeu? Isso é fundamental. Não dá para você tratar uma pessoa que esteja intoxicada por álcool, por maconha, cocaína. É um cérebro movido pela droga. Então, o adolescente, ele está no segundo momento crítico do cérebro. O primeiro, ou o terceiro, né? O primeiro é quando o cérebro está se formando. Aí você nasce, a pessoa reencarnou. Aí tem um momento de mais ou menos de uns 3 anos que tem uma poda neuronal. Sim. O cérebro reduz 50% a população de neurônios dele. Nossa. Nós nascemos com 200 bilhões. Em 3, 4 anos de vida, o cérebro joga fora 100 bilhões de neurônios. Que nó que tem na cabeça da gente, né? Por quê? Porque ele não precisa de 200, ele precisa de 100 para fazer o trabalho dele. Você se santifica, se ilumina com 100 bilhões, você precisa de 200 bilhões para isso. Com certeza. Então, vocês mulheres não têm nenhuma vantagem de ter mais neurônio do que nós homens. Dá mais ou menos a mesma coisa. Não troca, não. O homem tem mais neurônio que a mulher e não sabe o que fazer com eles. Eu também acho. Mas quando entra na adolescência, começa um terceiro momento crucial para o cérebro, que é uma mudança das redes neurais, é uma poda sináptica. Se o indivíduo usar drogas nessa época,
entendeu? Ele vai fazer a poda dele, né, com o uso com a presença de uma substância. Então, pode ser absolutamente catastrófico para a encarnação de um espírito, né, ter essa condição. Eu recomendo aos pais que sejam absurdamente, rigorosamente vigilantes, para que não deixem seus filhos usarem drogas na adolescência. Isso pode redundar em nada, né? Pode ser resiliente, né, e tal, mas a probabilidade, a gente não vai jogar contra a sorte, né, contra o azar. Com certeza. Então, não deve usar, em hipótese nenhuma. E é comum, então, uso de droga, depressão. E depressão, uso de droga. Está sempre... Transtorno de uso de substância, transtorno de humor. São comorbidades, certo? Sim. Uma coisa pode produzir a outra, mas são independentes também. A pessoa, por exemplo, se ela pode deixar, nós estamos para o final já, a gente pode deixar o uso de droga e desenvolver a depressão. Mas não pode dizer que foi porque deixou de usar a droga. Não, de jeito nenhum. Não. Ninguém fica deprimido porque deixou de usar droga. É droga. bom esclarecer, porque a gente sabe não, que tem jovem por aí, não, mãe, mas olha só. Maconha faz bem. Quando eu usava droga, eu não ficava deprimido. Então, olha só, maconha não faz bem, ok? Isso aí. Doutor Luiz Mário, como é bom a gente poder discutir, conversar e esclarecer sobre isso. Mas então me diga o seguinte, uma palavra, uma emoção. A ser construída da Carla. Da Carla? Alegria, Carla. Alegria. Você está triste, mas eu recomendo a você só assistir filmes agradáveis. E lembrar que o Senhor da vida, Ele veio trazer a graça. A palavra em grego é charis, que é a alegria. Graça e alegria são palavras irmãs, né? Vêm da mesma origem. Então, o Evangelho é o Evangelion, a boa nova. Toda a mensagem do cristianismo é de renovação, de vida e de alegria. Que apesar da tristeza, né, da depressão, você busque alegria na sua vida. É possível que você encontre. É isso aí. Doutor Luiz Mário, obrigada pelo carinho, obrigada de estar novamente reconstruindo emoções. Bom, obrigado por ter me chamado. Então, sobre depressão, nós precisamos fazer uma avaliação da situação em que a gente se encontra. Porque o Dr. Luiz Mário veio, esclareceu inúmeras maneiras de sabermos, pelo menos, se estamos precisando de buscar um psiquiatra para que a gente consiga trabalhar realmente aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela tristeza que se mantém por longo período. Acontece que a depressão é a doença número 1 no mundo, né? É algo que está, assim, cada vez mais se alastrando. Então, pessoal, aprendemos muito hoje sobre depressão. Aprendemos o que acontece, o que sentimos quando estamos em depressão. E também as várias maneiras de conseguirmos sair da depressão. Sair da depressão, dependendo do quadro, dependendo o grau que ela está, é extremamente necessário procurarmos um médico, um especialista, ou seja, eu vou ao psiquiatra, eu vou ser diagnosticada dentro dos 9 requisitos, 5 já são realmente depressão. Então, eu vou ver o quadro qual é a minha situação, que medicação eu tenho que tomar, sem preconceito e sem medo de ser feliz. Porque muitas pessoas dizem assim, mas
Eu não tomo medicamento para depressão. De jeito nenhum, eu não vou a psiquiatra. Isso é a mais completa ignorância, porque eu não tomar conta exatamente do que coordena o meu corpo inteiro, que é a minha cabeça, a minha mente, porque eu tenho um preconceito com o psiquiatra, está completamente fora. Eu estou deixando um preconceito impedir que eu seja uma pessoa feliz, de bem com a vida e em paz. Não vale a pena, né? Então, vamos sim ao psiquiatra, vamos tomar a medicação orientada, fazer o controle direitinho. E quando entra numa estabilidade, aí sim eu vou conseguir trabalhar as minhas emoções. Porque se eu estiver em depressão profunda, eu não vou conseguir trabalhar a emoção que acionou a minha depressão. Porque simplesmente a depressão, ela é acionada em qualquer fase da nossa vida, mas vale a pena nós compreendermos que se teve alguma coisa que acionou, se teve alguma válvula, um estupim que acionou que desencadeou, digamos assim, a minha depressão, então eu tenho que ver qual foi essa emoção. Se foi raiva, se foi teimosia de querer bater o pé. A vida é assim, eu não quero essa vida para mim. Se a vida é assim, então também assim não quero viver. Não é assim que funciona. A aceitação é muito importante. Por isso, a doutrina espírita traz um legado imenso de livros, de orientações que foram deixados por Allan Kardec, por Chico Xavier, por Divaldo Franco, que traz inúmeros conteúdos pontuais e precisos para a nossa vida. E, sem dúvida, hoje temos a doutora Nise da Silveira, que através do livro Reconstruindo Emoções, ela vem trazendo todos os passos. A terapia íntima, ela vem nos ensinando, através do apoio terapêutico, como superar e sair do quadro de depressão. Também ensina como não entrar em depressão e quem já teve, não retornar ao quadro. Então, para você participar do nosso programa, é importantíssimo você escrever para esse número aqui, que está na sua tela, deste WhatsApp, e contar a sua história. Você pode usar até um pseudônimo se você quiser, não tem problema, mas o importante é você nos escrever e contar a sua história. Qual é a sua dor, seu conflito? E quem sabe na próxima semana você poderá ser o sorteado e ter a sua história aqui, contada por nós e, lógico, esclarecida pela doutora Nise da Silveira e Joana de Ângeles. Então, eu, você e um beijinho cor-de-rosa para a semana de muita paz e amor.